Olá, pessoal. Esta é a aula número 17, praticamente uma aula adicional da disciplina e trata da medição de propriedades radiativas. Dois conjuntos de métodos são disponíveis. Primeiro seriam os métodos calorimétricos, em que se executam balanços térmicos para determinar as propriedades chamadas totais, né? Não espectrais, mas totais, incluindo aí absortividades e emissividades, né? Outros métodos estão disponíveis aí nas normas ASTM, como de tramitância solar também, poderiam ser classificados dessa forma, né? Porque eles não chegam ao detalhe da distribuição espectral. Em seguida, temos os métodos radiométricos, em que os fluxos radiativos, né, espectrais são comparados com os fluxos radioativos espectrais de referência. Com isso, nós conseguimos medir emissividades espectrais, né, em que a referência é a cavidade negra, e refletividades e transmissividades espectrais, que a referência é o fluxo de radiação incidente, como veremos mais tarde. Esse gráfico aqui ilustra mais ou menos como se pode medir, né, qual a possibilidade de medição de propriedades espectrais, né? É de um artigo do professor Sacadura, que foi meu orientador do doutorado. Então, na ordenada nós temos a temperatura e na abscissa nós temos o comprimento de onda. Logicamente, temperaturas muito baixas, né, levam a emissão baixa de energia, então impossibilitam a medição de emissividade, né? Então a emissividade espectral direcional, por exemplo, né, ela estaria restrita a essa região acima aqui de 400 e poucos Kelvin, né? E claro que acima de 2 micrômetros. Abaixo disso não temos energia, né, com o corpo negro a essa temperatura, então não tem como medir, né? Se pode medir aqui nessa faixa amarela as refletividades espectrais, né, que podem ser bidirecional, seja direcional, direção de incidência e direção de reflexão, né, ou ainda definida, né, ou ainda a direcional hemisférica, né, como veremos mais tarde. Então esse gráfico aqui delimita, de certa forma, o que nós podemos medir em função da energia disponível, né, conforme a temperatura da superfície, ok? Esse método calorimétrico, existem alguns equipamentos no mercado que mostram bem, que usam esses princípios, né? Então, esse método aqui, usando aqui a figura mais para ilustrar, porque foi uma tentativa de construir um equipamento, né, com um fluxímetro aqui, produzido aí pelo professor Saulo Goetz, em que temos bandas escuras e bandas prateadas, né, e isso se faz a medição, aqui é um cabeçote de medição, e a superfície a medir, né, se faz a medição de forma comparativa. Então, se tem uma superfície pintada com uma tinta de alta emissividade, preta, né, e outra de baixa emissividade, então a metálica, por exemplo, né, polida, e uma terceira a medir. E se põe o cabeçote de uma para outra, né, para se calibrar aqui da mais alta emissividade para mais baixa e depois na intermediária. É claro que isso tem que ser muito bem isolado e ele tem uma inércia. Essa inércia, então, de medição é que prejudica aí em se obter bom resultado, né? Então, aí simplesmente uma ilustração de como seria esse método comparativo. O método que é chamado de absolute é usado para medir a emissividade, no caso total hemisférica, né, que chamamos apenas de emissividade. Nós temos então um ambiente evacuado, né, e com duas placas, né. Aqui as placas estão distantes, mas elas são muito próximas. E a área retirada para evitar convecção ou condução através do ar mesmo, né. E com isso nós usamos a fórmula que está aqui para medir a taxa radiativa, já que não tem mais a convectiva nem a condutiva, nem a condução. Então, claro que temos essa fórmula que se aplica a placas paralelas, né, nas difusores distintos. Então, temos ε1 e ε2 que seriam iguais,
pintando a superfície superior e inferior com a mesma tinta, o mesmo acabamento, né? E medindo as temperaturas através de termopares, né, colocados aqui em T1, né, e na placa inferior para medir o T2. A taxa obtida se obtém, né, se provém da medição da potência elétrica. Logicamente, isso pressupõe que tudo esteja muito bem isolado, né? Mas lembrando que para medir a potência nós precisamos dos fios, né? Para alimentar também precisamos dos fios, né? Para medir as temperaturas com os termopares também nós temos fios e temos tamanho de suporte. Então, tudo geram erros, né? São fontes de erro, porque o calor fornecido aqui pela resistência elétrica ele não vai totalmente para a superfície inferior por radiação, mas ele é perdido, né, através desse suporte, fios, etc. A parte inferior é refrigerada, né? A água, e aqui podemos ter a temperatura da própria água, é o mais fácil de fazer, de repente, né? E, claro, toda essa entrada de água, entrada e saída de sinal elétrico, teria que ser estanques, né? Para não ter problema de quebrar o vácuo, né? Ou de ter um vácuo ruim que afetaria também o resultado, certo? Ok. Vamos aos métodos radiométricos. Então, nesse caso, para medir a emissividade espectral direcional, aqui estamos usando o monocromador, que pode ser uma rede de difração, aqui nós temos no Labtermo, através do fornecedor que se chama marca Oriel, né? Então aqui temos um monocromador, né? E o sistema de medição desse fabricante, né? Então isso é comparado para medir a emissividade, nós comparamos com o corpo negro. Então, ora o corpo negro está alinhado com a bancada, ora a amostra está alinhada com a bancada. Nós podemos girar a amostra e medir a emissividade espectral direcional para um certo ângulo, né? Logicamente, isso não é linha reta como está aqui, mas nós temos um espelho esférico, né, que desvia, mais tarde mostraremos outro equipamento, desvia o feixe, né, e lá um outro espelho esférico, né. E o espelho esférico que ele faz aqui é projetar a imagem da abertura, né, ou da amostra na entrada do monocromador. Isso aqui é o monocromador e nesse caso ele usa uma rede de difração, né. A rede de difração é semelhante, é uma superfície com muitas ranhuras, né, da ordem do comprimento de onda, e ela produz interferência. Com isso nós temos, né, na saída vários comprimentos de onda e nós selecionamos aqui um comprimento de onda ou uma faixa de comprimento de onda para fazer a medição, né. O feixe que entra, ele passa aqui não está desenhado, mas ele passa numa fenda, né, de entrada e uma fenda de saída. Essas fendas elas regulam a largura do delta lambda. Se eu tiver uma fenda mais aberta, o delta lambda é maior. Se tiver uma fenda mais fechada, ele é menor, né? Fenda mais fechada, eu tenho uma resolução maior do lambda, né, no comprimento de onda, mas tenho menos energia para medir, né? Então, geralmente, na parte térmica, aqui no nosso caso, nós trabalhamos com a fenda mais aberta. Quem quiser identificar componentes, né, geralmente trabalha componente químico a composição de uma substância, né, e comparar com a biblioteca para ver se tem determinado componente naquela amostra, ele trabalha com a fenda mais fechada porque ele tem interesse nos picos aqui de absorção, por exemplo, né? Então, outro detalhe é que nós temos um chopper, quer dizer, um modulador do feixe, de modo que essa frequência determinada aqui, né, que deve ser diferente da frequência da rede, 60 Hz no caso, para evitar ou para reduzir o ruído do sinal a medir, né? Aqui tem um detector, tem vários deles, né, disponíveis no mercado, então conforme a região que estamos medindo, sendo visível, infravermelho próximo ou mais distante, nós temos que observar isso para escolher o detector correto, né? Então, o sinal obtido no detector, ele é levado para o sistema de medição em uma certa frequência que vai ser
comparado aqui, né, com a frequência gerada pelo modulador, né? O modulador aqui ele gira, né, e faz um feixe formato quadrado, digamos, né? O feixe de entrada aqui ele é cônico, né? E aqui, logicamente, também é cônico, é divergente, e se faz ele convergir na entrada do monocromador. Então, ele aqui é divergente, né? E se faz ele se tornar quase paralelo para entrar na rede de difração, para causar a interferência. Ele sai quase paralelo e volta a ser convergente para sair do monocromador. Aqui, então, ela é divergente e vai ser convergente para ser medido no detector, que geralmente é uma área de detecção muito pequena, né? Em torno de 1 milímetro de diâmetro, um pouquinho mais talvez, mas não muito mais do que isso, porque o tamanho de área muito grande também gera muito ruído, né? Então, essa é a medição em que eu escolho o comprimento de onda a medir, né? E se escolhe girando a rede de difração, né? Isso pode ser feito também com um prisma colocado no lugar, né? Então, pode ser, dependendo do comprimento de onda, se for visível, um prisma de cristal ou alguma coisa é mais fácil de conseguir no mercado, é o mais barato, né? Se for no infravermelho, tem que usar materiais próprios, como já falamos lá em determinado momento nos outros vídeos, né? Então, essa é a medição da emissividade que nós comparamos com o corpo negro. É claro que a uma certa temperatura, as duas amostras de corpo negro devem estar na mesma temperatura, ok? Bom, em seguida, nós podemos usar o mesmo equipamento de base, né? Então, equipamento modular, né? Cada parte desenhada aqui é uma peça diferente, né? Desde o modulador, os espelhos, fonte, monocromador. E aqui temos uma esfera de integração. Então, essa esfera de integração, ela recebe um feixe incidente reto, né? Em linha reta, normal aqui a entrada, né? E vai incidir diretamente sobre uma amostra colocada na parede oposta, em uma abertura que tem na parede oposta. E essa amostra reflete difusamente dentro da esfera de integração. A esfera de integração ela deve ter uma superfície difusora, né? Normalmente uma superfície difusora. No visível, nós pintamos essa parede com sulfato de bário, uma tinta branca que nós conhecemos a distribuição espectral da sua refletividade, que estamos falando de refletividade, né? Teflon, alguns fabricantes usam Teflon, que é lavável, é fácil de trabalhar. Sulfato de bário é um pó, então ele tem que ter algum aglutinante, né? Mas é bem conhecido na literatura, né? E isso então nós temos que conhecer, porque a comparação aqui se faz com outra amostra, cujo material dessa amostra é o próprio revestimento da superfície interna da cavidade, né, ou da esfera de integração, né? Então, nesse caso, nós escolhemos ainda o comprimento de onda, mudando, alterando a inclinação da rede, girando a rede, né? E esse giro da rede pode ser programado, né? No caso aí temos um motor de paz que faz esse giro, faz o controle, né? Isso também, então o sistema pode ser automatizado no momento da leitura. Eu tenho informação do ângulo, do comprimento de onda, né? E tenho informação do sinal que está sendo obtido, né? O detector ele se encontra aqui a 90 graus com uma obstrução, né? Colocado aqui um trap, né? um obstáculo aqui, né? Para que o detector não receba um fluxo direto da amostra, mas sim a radiação difusa do campo interno aqui da esfera de integração, né? Então, duas medidas consigo fazer essa medição. Claro que eu, mexendo aqui na amostra e varrendo, fazendo a varredura do espectro, eu teria que ter um sinal de base com a amostra do mesmo material da parede e da esfera e depois uma amostra que nós queremos medir, né? E faço esse levantamento, né? E depois calculo a relação entre uma e outra. Nesse caso, se chama de refletividade espectral normal, porque a incidência é normal, e hemisférica, porque a reflexão que nós estamos tomando, a refletividade é esférica.
pegamos sinal em todos os ângulos em conjunto, né? Não é um ângulo especial. Não temos aqui desenhado, mas existem esferas que a amostra é colocada no centro, né? E o detector em outra posição, a 90 graus, né? No outro plano, digamos, e se pode girar aqui, né? Se pode girar, então, essa amostra em vários ângulos, de forma a contemplar aqui o ângulo, a variação com θ. Então, não seria mais hemisférica, né? Ou ainda hemisférica, dependendo do caso, a refletividade ela tem uma série de possibilidades, né? Ela pode ser ainda hemisférica se eu simplesmente quero avaliar o ângulo de incidência, né? Ou pode ser espectral direcional, aí nós vamos ver na próxima montagem, não essa aqui, né? Então, essa é a montagem para esse tipo de medição, né? E, logicamente, nós vamos colecionando uma série de equipamentos e vamos aprender um pouco de ótica para fazer esses alinhamentos. O alinhamento aqui é importante, né? Não tão importante quanto no item em seguida, né? Mas também não deixa de ter a sua importância, ok? Essa aqui é a montagem, né, que nós temos no LabTermo, né? Em que todos os componentes estão separados, né? Montagem bastante simples, bastante didática, e fizemos alguns trabalhos, vários trabalhos, né? Em graduação, mestrado, e porque é um pouco diferente a medição, então alguns alunos aprenderam a fazer essa montagem ou essa medição em particular, né? Aqui está montada a esfera, que foi construída no local com fibra de vidro, né? As aberturas, que pode colocar um tipo de detector, aqui o outro lado do outro. Então, no caso da esfera, ela recebe diretamente o feixe. Aqui temos uma torre para montagem bidirecional, né, que nós vamos ver em seguida. Nós estamos aproveitando aqui a figura, então o detector ele pode girar em torno da amostra, né, como vamos ver, e medir aí em vários ângulos, né? Os espelhos aqui de... Então aqui a fonte, né? A fonte, no caso, não é nada de especial, só tem essa caixa aqui para... esse container aqui da fonte, essa caixa, para que se possa refrigerar, porque é uma lâmpada de LED projetor e se aquece, né? No caso aqui temos uma fonte de corrente contínua para alimentar essa lâmpada e dar uma certa estabilidade na sua temperatura, né? E o próprio vidro da lâmpada pode ser usado no infravermelho. Podemos usar no visível, no infravermelho próximo, né? Isso aqui é o medidor, é um sistema de aquisição, Merlin, né? A central, as interfaces para movimentar o monocromador, né? E assim por diante, né? Então, a própria mesa é uma mesa fabricada no laboratório de um custo baixo, porque essas mesas normalmente são de custo elevado, né? E, claro, aqui o monocromador, né? Então, essa é uma montagem típica para medição usando método radiométrico. Vamos falar rapidamente aqui do monocromador, um deles aqui. Então, ele é composto de várias peças, né? Aqui está a manivela em que o mecanismo inferior, né, externo, permite girar a rede de difração, né, grating, aqui a rede de difração. Então, a entrada pode ser através dessa posição aqui, né, reto, né, ou lateral usando o espelho, né. Normalmente nós usamos a parte entrada reta, um primeiro espelho, um segundo espelho e a saída aqui lateral, né. Se eu quero transformar um feixe divergente num feixe paralelo, então esse ponto aqui deve estar no foco desse espelho, né? Então esse espelho aqui tem para um quarto de metro, quer dizer que é 250 aqui essa distância, né? 25 centímetros. Isso aqui também, né? Está na mesma situação, ok? Vamos adiante. Bom, nesse esquema apresentado aqui, nós temos um equipamento, né, com a montagem que permite obter refletividade ou transmissividade
espectral normal e direcional, né? Normal direcional. Direcional quer dizer, nós vamos variar o ângulo θ na saída, né? Porque transmissividade, quando nós estamos com o θ antes de 0 a 90, né? Perto de 90, e refletividade de 90 a quase 180, não 180 porque ele vai sombrear aqui, vai atrapalhar o sinal incidente, né? Então o detector é montado no chamado goniômetro, a amostra está aqui colocada, aqui ela está com incidência normal, pode-se girar a amostra também, né, de certa forma, né? Então o goniômetro ele tem dois pratos de giro, um para o detector e outro para a amostra, independentes, né? E o feixe então é paralelo, tanto na entrada quanto na saída, e ele deve ser concentrado através de um espelho esférico sobre um detector. Esse detector aqui ele cobre o infravermelho, né? Chamado detector quântico, teria que se informar um pouco mais sobre isso, né? HGCDT, telureto de cádmio e mercúrio, né? Temos também o pirométrico, que é um piezoelétrico, que daí sim ele cobre uma faixa maior, incluindo aí o visível, apenas que ele tem uma sensibilidade menor, né? Também temos detectores à base de silício e outros mais. O silício ele é muito bom para o visível, né? Como as células fotoelétricas, né? Então, temos isso no laboratório também. E aqui no caso, né, essa figura foi importada da tese, praticamente. A amostra era uma amostra de lã de vidro, né? Lã de vidro original sem o aglutinante, e a ideia era medir em vários ângulos, vamos falar isso mais adiante, tanto a transmissão quanto a reflexão, né? Vamos falar um pouco do equipamento, que aqui já é um pouquinho diferente do anterior, do monocromador. Isso aqui é chamado de espectrômetro FTIR, o FTIR, né, em inglês. O que quer dizer isso? Fourier Transform Infrared, né? Então, o que ele tem de diferente, né, de mais importante em relação ao monocromador é que ele mede o espectro de uma vez apenas, né? Numa medida apenas ele varre todo o espectro no caso, né? Vamos acompanhar aqui rapidamente. Ele tem uma fonte interna, um espelho esférico que concentra, que reproduz, né, a imagem da fonte sobre um diafragma, e isso aqui então ele é cônico novamente, divergente, e vai até um espelho esférico que o transforma em feixe paralelo. Daí ele atinge uma placa chamada de beam splitter, que manda 50% de volta para cá e deixa passar 50% do feixe. Esses feixes são recombinados, né, e vão ser levados através do espelho plano para fora do equipamento, né, para fora do equipamento. Então, o funcionamento do espectrômetro nós podemos mostrar em seguida, né? Mas o que é importante gravar aqui é que basta uma medida, que isso é conseguido varrendo a posição desse espelho plano, enquanto esse está parado. Então, quando faz a varredura aqui do espelho plano, se causa interferência ou não dependendo do comprimento de onda, logicamente, porque aqui eu tenho todos os comprimentos de onda, e causa então interferência ou não num certo comprimento de onda, e isso é acompanhado diretamente pelo detector, que leva essa informação de volta para a central aqui de cálculo, né? Isso para nós é uma caixa preta, que aplica a transformada de Fourier inversa e fornece diretamente o espectro, né? Então, temos que fazer uma medida com o θ igual a zero, sem amostra, para um sinal de base, para saber o que estamos recebendo do espectrômetro. Em seguida, vamos posicionar a amostra e fazer uma medição para vários ângulos, né? E depois, então, é calculada a relação entre o sinal medido com a amostra e o sinal sem amostra. Isso, então, fornece
a variável, no caso, transmissividade ou refletividade, nos vários comprimentos de onda já diretamente. O interessante é que nós conseguimos aqui fazer várias medições, né, vários scans aqui, várias varreduras, acumulando sinal, né? No caso, eu fazia 200 amostras para cada teta, 200 amostragem, né? De espectro para cada teta, e com isso reduzia muito o ruído, né? Porque normalmente não temos um sinal lá muito importante, já que estamos trabalhando em faixas espectrais, né? Ok. O diafragma aqui ele tem uma função específica em que ele reduz, né? É um furo pequeno, ele reduz aqui a divergência do feixe, né? Que aqui nós temos um feixe paralelo que vai trabalhar aqui, né? Mas não posso ter uns ângulos muito abertos, né? Então ele tem que ser não paralelo, que daí não tem energia, como nós vimos, mas um feixe quase paralelo. E quem tem o controle disso é o diafragma, né? Se eu tiver um diafragma muito aberto, eu tenho muita divergência aqui e ele tem dificuldade de identificar qual é o comprimento de onda depois no final dos cálculos, né? Então essa é a função do diafragma, né? Isso também é chamado de Jacquinot-Stop, né? Uma palavra técnica aí para esse diafragma, ok? Então esse é o equipamento, né? Ele particularmente ele se aplica, né? Se for fazer aquisição de equipamento desse, a, a um comprimento de onda acima de em torno de 2 micrômetros para cima, até uns 25 micrômetros. Ele não cobre o visível por uma razão muito simples. Ele não, a referência que ele usa para saber qual comprimento de onda como base é um laser de hélio neônio vermelho, né? Um laser de cavidade, não um diodo laser, mas um laser de cavidade que é mais preciso, que acompanha, em todo o processo, ele acompanha esse laser vermelho e ele vai sair lá no feixe junto com a amostra. Então, esse feixe, esse laser vermelho, tem um detector para ele aqui também, né, dentro do sistema, ele vai ser a referência para o sistema de cálculo. Então, ele vai saber o que está ocorrendo e qual o comprimento de onda, né? Então, por isso que não se pode baixar muito a faixa de o comprimento de onda de medição aqui, né? E na hora de comprar, você já vai ver que ele está praticamente acima de 2 micrômetros. Também a fonte não é muito quente, né? É uma fonte rubra aqui, então vai estar em torno de 800 a 1000 graus Celsius no máximo, né? Geralmente é uma fonte chamada de Globar, uma resistência de platina recoberta com cerâmica, né? Então, temperatura muito alta e não se tem muita energia para cobrir a baixa região do espectro, né? Ok? Aqui mais ou menos como funciona um espectrômetro. Nesse caso aqui, o anterior lá que estava desenhado, que vocês vão ver nas figuras, é de uma outra marca. Esse aqui é o produzido pela Oriel, né? E é bastante simples, de menor custo, né? E normalmente esses equipamentos eles têm um cuidado especial com o alinhamento, né? O alinhamento é importante porque a partir do momento que você perde um pouco do alinhamento, você perde o equipamento, né? E é difícil mandar de volta para a fábrica, né? Para fazer um realinhamento, né? Então, ele aqui usa uma outra técnica, né? Vamos falar primeiro aqui do processo, né? Então, nós temos aqui o beam splitter, né? Que é uma lâmina separadora, né? Normalmente no infravermelho, então seria depende do material, pode ser de brometo de potássio, né? E tem uma cobertura aí, um filme, né? E uma das faces aí para fazer essa semi-reflexão, né? Então, um dos espelhos se move, né? E quando um dos espelhos se move, nós chegamos aqui com a mistura de comprimento de onda, né? E quando ele se move aqui, então, o espelho, esses dois é o que se move, um é fixo, né? Então ele vai se mover um certo comprimento de onda, e se essa distância for igual a essa, né?
em termos de comprimento para um particular comprimento de onda, então eu tenho uma interferência positiva, né? Se essa distância aqui tiver uma diferença de trajeto de meio comprimento de onda, então a interferência será destrutiva, eu não teria aquele comprimento de onda no detector, né? E se imaginando aqui um feixe monocromático, e se eu fizer a movimentação do espelho 2 aqui, eu vou receber um sinal aqui, uma senoide, que ora tem sinal, ora não, né? Positiva e zero, né? Então, isso mostra que o sinal que daqui pode ser interferência total, parcial, ou uma interferência construtiva, dependendo da posição, né? Só que a movimentação desse espelho tem que ser muito precisa, porque pode desalinhar o equipamento, né? Então, para evitar esse desalinhamento, o pessoal recorre aqui a um espelho bastante conhecido, em que você tem um canto, né, com três espelhos, né? Imagina um canto com 3 espelhos, todos os 3 espelhos perpendiculares. Então, o feixe que vem, ele bate e volta. Aqui tem um refletor, né, dourado, e ele volta e volta paralelo, né? Então, mesmo que desalinhe um pouco, ele sempre volta paralelo. E o outro também, o móvel também é assim. Então, com isso eu tenho a garantia de que a reflexão é paralela, que eu não vou atingir, que eu vou ter a mesma posição do feixe que está chegando aqui, né? Então, do feixe que foi refletido pelo cada um dos espelhos, né? A lâmina refletora, ela funciona de 2 sentidos, então teria aqui o feixe de saída indo para o detector nesse caso, né? Quando se observa o equipamento funcionando, se vê também o laser fazendo um trajeto semelhante à parte, não misturado com o feixe. Ele trabalha um pouco ao lado do feixe, mas ele aparece sempre, né? Ok? Bom, essa montagem aqui nós fizemos, né? Fizemos aqui para medir a emissividade. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho uma amostra e a cavidade, né? O corpo negro. Então, esse corpo negro, ora ele está aqui, ora está a amostra, né? E a dificuldade que a gente descobre na prática é como aquecer a amostra na mesma temperatura do corpo negro, né? E manter essa temperatura, né? É mais fácil aquecer uma cavidade do que uma amostra plana, né? Então, a amostra plana ou se aquece, né, com outro laser de CO2, por exemplo, mas é muito difícil, é caro, ou se aquece na porta de uma outra cavidade, né? Mas na amostra nós temos que ter uma superfície plana, né, limpa, né? Não podemos ter nada na frente da amostra. Bom, então aqui ela emite um feixe divergente, assim como a cavidade também emite, e vamos a um espelho esférico que faz a incidência sobre o diafragma, né? Ele deixa passar um determinado diâmetro, um furo, e com isso nós garantimos aqui que não haja muita divergência desse outro feixe paralelo. Então tem que trabalhar um pouco aqui com a parte óptica, né, do sistema, para ter um feixe quase paralelo entrando no espectrômetro, né? Esse feixe entra no espectrômetro, passa aqui e depois, ele saindo do espectrômetro, né, nós usamos aqui um espelho parabólico e vamos a um detector DTGS, aqui a sigla para ele, né? E esse, para imaginar, esse aqui é um espelho que é uma parte, como se tivesse um paraboloide desenhado aqui, e se toma uma parte da lateral desse paraboloide. Então, o foco, né, estaria por aqui, digamos, nesse ponto, né? E essa parte permite com que eu tenha um trajeto muito curto até o detector, e isso então cabe num pequeno equipamento, né? É bem diferente desse aqui. Esse aqui exige uma distância grande, como dá para ver aqui, tem 1 metro, né? E 330 milímetros, 250 milímetros, e aqui vai embora mais um trecho grande de quase 1 metro, né? Aqui não, nós conseguimos concentrar em cima do detector com uma distância muito curta, né? Então nós vamos somando aí os componentes para montar uma bancada desse tipo, né?
que não é muito simples, né? Você tem que ter todos os suportes, todos os componentes, né? Ok? Isso aqui é um esquema usado aqui na tese, né? O material é lã de vidro, material fibroso, então ele tem uma característica, ele espalha a radiação, né? A radiação incidente é espalhada em todas as direções e uma parte passa praticamente reta, ele não é totalmente opaco, né? Então, se ele for muito espesso, né? Depende da espessura da amostra, né? Então, se ele for pouco espesso, tem a chance de ter uma parte do feixe passando, que dá esse cone aqui de saída, né? Semelhante ao cone de entrada, né? Então, isso é uma direção de medição, era essa, né? Se ele for muito espesso, eu não tenho isso aqui definido. Se ele for pouco espesso, eu não tenho muita energia fora da direção principal, né? Então tem que ter um compromisso entre as duas coisas. Mas o que fazíamos era medir vários ângulos próximos, né? Definindo isso aqui em quadraturas, né? Quadraturas para a quadratura de Gauss aí para escolher essas direções. Então medíamos 12 direções de transmissão, 12 de reflexão, né? Então tenho visto mais informação porque o objetivo é obter as propriedades de absorção da lã de vidro e de espalhamento ou difusão da lã de vidro, bem como a forma em que ocorria essa difusão. Se ela é muito boa para difundir retrodifusão, difundir para trás ou refletir, ou como ela se comporta. Então, isso era um parâmetro que tínhamos que definir, né? Então, basicamente, do laboratório nós tiramos o que é transmitido e o que é refletido, né? Depois tínhamos um método de identificação em que rodávamos o modelo teórico e dando valores para as propriedades desse material e comparando o resultado final, que eram essas transmissividades, né, em várias direções e a refletividade, e em seguida reajustando esses parâmetros, né, 3 parâmetros no caso, né, que definem o material ali, a lã de vidro, né? Isso para cada comprimento de onda, né? Então, esse era o assunto principal da tese, né? Ok? Aqui uma montagem do que foi feito na época do ensaio de Lyon. Então, aqui dá para ver uma redoma de acrílico, exatamente porque o CO2 e o vapor d'água eles interferem nas medidas, então esse ambiente era ligado a um secador, né? Um sistema que fornecia ar seco, né? Os próprios componentes, né, desses espectrômetros do FTIR, eles são higroscópicos, então eles têm que ser mantidos secos, aquecidos, né? Como nós fizemos no laboratório, né? Esse aqui é um biorádio, né? Já mudou, esse equipamento já saiu de linha, né? Na época nós usávamos uma estação de trabalho e uma impressora a pino, né? Matricial, plotter, né? Hoje isso tudo mudou, né? Está tudo muito mais simples, né? E aqui está o espectrômetro, né? O espectrômetro geralmente ele é usado na indústria química, indústria de petróleo, que você coloca uma amostra aqui dentro para medir a transmissividade e não usa essa janela, o detector é interno, né? O pessoal da área térmica que insiste, né, ou acaba retirando o detector para fora e coloca o detector aqui em cima de um braço aqui, não dá para ver, está atrás aqui, né? Tá? Aqui um outro equipamento que também foi usado com um prisma, a curiosidade é que era um prisma de NaCl, só de cozinha, né, dentro do monocromador, porque ele é transparente no infravermelho. Então foi o primeiro equipamento usado, né? Um braço também para medir as propriedades da mesma forma, né? E aqui o corpo negro, né? A fonte de radiação, né? Então é uma coisa, né? A bancada é algo não muito simples de montar, né? Um pouco complexo, né? Tem que ter muita precisão no momento aí do alinhamento, né? E a segurança de que esse alinhamento se mantenha durante a medição, né? Ok?
Aqui a montagem que fizemos no lab termo, então também encaixotamos os equipamentos para evitar aí o ataque da umidade, né, ao longo do tempo. Isso aqui depois, na hora que não está medindo, é coberto, é aquecido com lâmpadas que estão aqui embaixo, nessa parte fechada, né, de forma que não prejudique nem a lâmina separadora, que é de KBR, aqui, brometo de potássio, nem a janela dos equipamentos, né, aqui, e tem que ter muito cuidado quanto a isto, né, ok? E aqui, claro, tem que pensar praticamente como ter acesso a ele, como alinhar, né? Então, esses detalhes aí de montagem, né? Aqui a bancada inteira, aqui é o corpo negro, já foi mostrado lá durante o curso, né? Então, no caso aqui, nós aquecíamos a amostra com a cavidade do outro lado, então emprestamos aqui o equipamento lá da usinagem, em que se gira, através de uma manivela, se gira aqui o corpo negro, né, se põe do outro lado para pegar ora a amostra, ora a cavidade negra. Né, ok? Então, essa é a montagem aqui, uma mesa mais ou menos estável, né, para evitar esse problema aí do problema no alinhamento. Né? Ok? Aqui a explicação de como pode se obter as propriedades, por exemplo, de uma placa de vidro. Nós fizemos alguns trabalhos sobre isso, né? E como falamos muito lá nas equações de Maxwell, né, na medição de propriedade, em que tínhamos lá propriedades N e K, N lambda e K lambda, né? Ou N lambda e A lambda, como queiram, né? Na verdade, nós, numa placa de vidro, como já desenhamos também em outros vídeos, né? Nós conseguimos medir o que é refletido e o que é transmitido em cada comprimento de onda. Nós não conseguimos diretamente obter N e K. Existem outros equipamentos para obter o índice de refração com muito mais precisão, digamos, diga-se de passagem, do que esse equipamento aqui, né? Mas é específico para N, né? Para o índice de refração, né? Então, nesse caso aqui, o que nós medimos é R lambda e T lambda, né? E daí vamos identificar, né? Nós chamamos isso de um processo de identificação, dado esses dois valores do laboratório, como chegar a esses valores aqui, que são realmente as propriedades intrínsecas do material em questão, né? Então é só seguir o roteiro, né? Nós entramos aqui com esses dois valores e vamos à equação 6, né? Que é essa aqui, em que nós conseguimos colocar em evidência aqui, né? O T e o R, né? T maiúsculo e R maiúsculo em função do tal, em função da transmitância, né? Então temos artigos sobre isso e que explicam como se obter isso aqui, né? Mas não é fácil isolar o tal, né? A transmitância. Então usamos aqui o Newton-Raphson para, em um determinado comprimento de onda, dado T e R, obter o tal, né? Então, obtido o tal, vai ser a equação número 5, né? E que vem aí do próprio modelo, né? Com T maiúsculo R e tal, pode-se tirar a refletividade. Né? Refletividade é refletividade da interface, né? Que somado aqui, temos vários feixes saindo e a refletância. Né? Então, com essa equação, tiramos a refletividade, né? Através da equação número 5, né? Isso aqui pode ser direto, né? Número 5. Com a refletividade, nós vamos até a equação número 1 e tiramos o ângulo Φ. Né? Isso aqui é a equação de Fresnel, né? Ou essa ou as outras que foram dadas, você pode tirar então o ângulo Φ. Né? Isso também não dá para tirar diretamente, tem que usar o método de procura aí. Por exemplo, Newton-Raphson funciona bem, né?
Com o valor de Q, nós podemos ir na equação número 2 e tirar o valor de N. O θ é definido, né? Nós definimos o θ no experimento. Normalmente, o θ ele é muito baixo, né? É aconselhável que seja próximo da normal, o mais próximo possível. Ele não pode ser zero, porque senão eu atrapalho o feixe incidente, né? Mas porque o mais próximo, para evitar a polarização de feixe, né? Então, um θ muito alto, o feixe polariza e eu começo a ter que trabalhar com componentes polarizados. Então, é melhor que seja um θ muito baixo, tá? Então, nós tendo o ângulo θ, né, a partir da número 2, nós vamos obter o valor de N lambda no caso, né? E a partir da número 3, né, eu tenho a espessura da amostra, tenho o tal, né, tenho o θ, eu posso obter o coeficiente de absorção A ou A lambda, que é para, tudo isso é para um comprimento de onda, né, para o A lambda, né? Então, com isso eu tenho, já obtivemos N lambda e o A lambda, podemos ter o K lambda, já vimos como um se relaciona com o outro, né? Então, temos a propriedade dessa placa de material, né? Isso, então, permite, né, identificar o material em si, né? Normalmente se conhece, né, o pessoal de arquitetura, né, de outras áreas, eles trabalham muito bem com R e com tal, né? Isso reflete tanto, mas isso transmite tanto. Mas a ideia, fizemos alguns artigos sobre isso, é mostrar que as propriedades reais ou intrínsecas é N e o A, né? Ou N e K. E com isso, nós, aplicando os modelos, conseguimos uma série de outras propriedades, né? Dependendo do ângulo, dependendo da espessura, né? Daquele material em particular, né? Então, o ideal mesmo é expressar essas propriedades e o modelo pode ser usado para obter as outras, né? Ok? Bom, existe uma outra possibilidade de se obter, né? Nós dissemos lá no início que é praticamente impossível obter a emissividade à temperatura ambiente, né? Mas se nós tivermos uma câmara infravermelha, né? Isso aqui foi obtido do catálogo do fabricante, né? De uma câmera que nós temos no laboratório, né? E temos algum trabalho sobre isso também, de fim de curso, de graduação. Vocês podem acompanhar, está disponível na página do Labterno, né? E aqui praticamente ele mostra, né, ou nós chegamos a usar isso, né, sobre como obter a emissividade de uma superfície, né? Então, quando nós apontamos uma câmera para uma superfície, né, o que realmente acontece, né? Então, nós acreditamos que ela está medindo o que é emitido. Logicamente, sim, isso é a maior parcela se a emissividade for alta. Se a emissividade for baixa, abaixo de 50%, a própria câmera já avisa que você pode cometer algum erro, porque a reflexão passa a ter um papel preponderante, né? Então, nós podemos aplicar isso facilmente para materiais com alta emissividade, né? E discutimos isso também em alguns artigos. Então, uma parcela vem da própria emissão, né? Se isto tiver uma distância muito grande, o que não é o caso de laboratório, né? Mas se aplica, por exemplo, a quem está trabalhando em identificação na parte mais na parte militar até, ou na parte, por exemplo, você está monitorando a chama de um vulcão ou o derramamento de lava de um vulcão, como se vê constantemente, né? Você tem um meio que pode participar, né? Você está a uma certa distância de 1 km, 2 km, né? Você tem um meio que pode participar. Então, isso tem que ser levado em conta. Isso é o tal, né? A transmissividade desse meio, né? No laboratório, isso nem sempre acontece, né? Não é necessário considerar, tá? Uma parcela também que pode ganhar importância, então, é a parte refletida do meio ambiente, né? E aqui é necessário tomar um cuidado especial
com superfícies que refletem com o próprio operador da câmera, né? Porque normalmente nós consideramos que a vizinhança está a uma temperatura única, que ela é negra, como já discutimos isso na parte de equacionamento. Mas esse termo, então, ele tem um certo papel aqui na medição, né? E normalmente se informa a câmera, né, a temperatura das superfícies, né, chama de temperatura de reflexão, né, é um termo que é usado, tá? E também se informa qual é a temperatura do ar ambiente, sobre isso. E ele no sistema de cálculo, né, no seu software, ele leva isso em conta, tá? Mas o que se faz então? Se coloca aqui termopares, né, e se conhece a temperatura que ele está medindo e se faz uma imagem. Você tem condições de essa câmera fazer uma imagem bastante detalhada da superfície, pode colocar um ou mais termopares, cuja temperatura é conhecida, e você pode ajustar o epsilon para que a temperatura medida pela câmera seja igual à temperatura do termopar, né? Com isso, você pode ter a emissividade de superfície à temperatura ambiente sem nenhum problema, né? De uma forma mais fácil até, né? Claro que existem equipamentos que são de laboratório também dedicados à medição de emissividade, né? Que não comporta o investimento em uma câmera, mas normalmente as câmeras também existem nos vários laboratórios, ok? Então, isso para dar uma ideia aí de medição de propriedades, né? Que é um assunto bastante amplo, né? Tem gente que trabalha, alguns laboratórios trabalham diretamente com isso, né? Ok? Então, agradeço a atenção e por esse vídeo e pelos outros também, na sequência das áreas, né? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, ok?